Olá, pessoal que acompanha a gente no canal Pioneiros de Transporte. Nós estamos aqui hoje com um programa especial para lembrar, celebrar e despertar a consciência sobre a questão negra no Brasil. Dia 20 agora de novembro é dia da consciência negra. E hoje, nesse programa, a gente vai tentar entender um pouquinho o que tem a ver mobilidade, racismo, exclusão. E para conversar com a gente, eu trouxe aqui de volta o Giancarlo Gama, que é pesquisador, cientista político, doutor por Oxford, e está nos dando prazer de retornar aqui ao canal. Giancarlo, muito obrigada por ter vindo aqui conversar conosco mais uma vez. Imagina, Suzy, olá a todos e a todas. Prazer é todo meu de estar aqui novamente discutindo esse tema tão importante. Então, eu costumo falar, quem acompanha o canal já me ouviu dizer algumas vezes que transporte público, que a mobilidade urbana e o transporte público como serviço público essencial, ele é o serviço público que mais toca as pessoas. Quase todo mundo utiliza transporte público, mesmo que parcialmente, todos os dias. Mobilidade ativa, associada a transporte público, associada a automóvel, tem sido cada vez um padrão mais difundido, de forma a você se deslocar de uma maneira racional. Então, eu costumo muito dizer isso, que a vida de todo mundo, a vida da cidade, ela é impactada pela qualidade, pelas políticas determinadas para o transporte público. E, historicamente, se nós formos pensar em termos de Brasil, já que nós estamos falando sobre no Dia da Consciência Negra, se nós formos pensar historicamente em termos de Brasil, a nossa história não nos deixa muito bem na foto, né? Nós fomos o último país a abolir a escravidão, e nós, assim que o fizemos, não demos condições iguais para as pessoas que tinham acabado de conquistar a sua liberdade, né? Então, isso deixou uma série de marcas nas nossas cidades e até hoje nós convivemos com isso, muito da exclusão, muito da violência tem a ver com isso. E eu queria pedir para o Giancarlo explicar um pouquinho para a gente qual é essa relação, se você puder falar um pouco historicamente e explicar qual a relação entre mobilidade, exclusão e racismo. Para olhar para a importância da gratuidade no sistema de transporte público e para olhar para a importância dos sistemas de transporte público para as cidades, eu tive que aprender sobre as desigualdades. Eu tive que não só aprender academicamente, né, mas eu tive que entender de que forma que isso cruzava e se interconectava com a forma com que o transporte público ele é estabelecido. E as minhas bases teóricas principais é o trabalho de Sueli Carneiro, de Milton Santos e mais contemporâneo de Paik Santarém. Milton Santos e Sueli Carneiro, eu acho que descarta apresentações, mas Paik Santarém é um pesquisador da Universidade de Brasília, é um doutor em antropologia social e ele demonstra de forma muito intrínseca, de forma, na verdade, objetiva e subjetiva, de que forma o racismo e as correlações entre o transporte público e a exclusão racial, a segregação racial e as políticas racistas e racializadas que tiveram no Brasil. Eu dei esse contexto acadêmico para mencionar de onde vem o meu arcabouço teórico para construir essa tese e como isso se relaciona ao meu trabalho. E aí, explicando mais diretamente qual é a relação dessas duas coisas. Primeiro, a gente precisa entender, como você bem falou, Suzy, que o processo de construção das cidades ele é um processo genuinamente político. E que ele, de forma alguma, foi um processo que não houve planejamento, muito pelo contrário. As cidades brasileiras, elas foram planejadas. A questão é que elas foram planejadas com um objetivo específico. O que isso quer dizer? Logo, o Brasil, né, foi o país que, então, mais teve tráfico ilegal de pessoas escravizadas. Ele foi o último país a abolir a escravidão. E foi um país que se encontrou no pós-abolição com um país cheio, né, obviamente por conta de todo o tráfico negreiro, um país cheio de pessoas escravizadas e pessoas essas que eram completamente desumanizadas, eram a escória da sociedade. Então, o país se viu, o Estado brasileiro, à época, se viu num lugar um lugar da decisão política de embranquecer a população brasileira.
Então, todo o processo que a gente viveu durante a escravidão e no pós-escravidão foi um processo constante de uma tentativa de embranquecimento de toda a população, é, e de, enfim, tornar essa população mais civilizada, né, entre muitas aspas, entendendo a complexidade do conceito civilizado. O que que isso teve de consequência para as cidades? Então, isso teve de consequência, aí falando em termos muito gerais, é, ao embranquecimento da população, né, a criação de uma geração de pessoas pardas, de pessoas negras aí, é, pardas, que é todo o processo de embranquecimento que aconteceu na sociedade brasileira, mas em termos estruturantes para o planejamento das cidades, isso fez com que o Estado brasileiro criasse políticas de segregação e de exclusão das pessoas negras dos centros urbanos. E aí a lei da vadiagem é uma dessas, que era uma lei que literalmente prendia e agredia pessoas que eram pegas sem carteira de trabalho, sem registro de trabalho à época, e obviamente a grande maioria das pessoas que não tinham registro de trabalho eram as pessoas negras, então era uma tentativa velada do Estado brasileiro de tirar as pessoas negras dos espaços urbanos. À época, as pessoas negras também eram proibidas, elas não só não tiveram políticas para conseguir acessar, mas elas eram proibidas por lei de comprar terras. Então as pessoas negras não tinham direito por lei de comprar terras. Então essas e várias outras políticas, elas construíram um arcabouço intencional, um arcabouço deliberado do Estado brasileiro de excluir as pessoas negras dos centros urbanos e do espaço da terra mesmo. E esse, dentre vários outros fatores, foi o que criou as periferias, né, os espaços periféricos, as áreas mais afastadas dos centros urbanos, que foi para onde essas pessoas negras, enfim, se vendo sem opção, migraram. Esse é o primeiro fator. Então, houve um processo intencional de excluir as pessoas negras dos centros urbanos. O outro fator, que aí é algo bastante importante da gente mencionar, e aí é o trabalho mais diretamente do Paik Santarém, que é a relação entre as tecnologias do transporte público e o racismo e a escravidão. Porque o Paik demonstra no trabalho dele, a partir de uma historiografia, que o surgimento das tecnologias que a gente utiliza no Brasil hoje no transporte público tem uma correlação com o desenvolvimento dessa indústria no transporte de pessoas escravizadas. Então, as estruturas e as tecnologias que a gente utiliza hoje no transporte público, elas são consequência de um desenvolvimento que aconteceu também e principalmente em decorrência do transporte de pessoas escravizadas. Então, a gente precisa lembrar que as pessoas negras eram tratadas como objetos, como, né, produto ali da produção cafeeira ou de qualquer que seja o tipo de produção à época. Então, as pessoas negras eram literalmente tratadas como objeto. E o tráfico negreiro, ele foi uma indústria, um espaço muito desenvolvido, porque isso era um espaço que movimentava economicamente o Brasil à época. Então, o que a gente teve foi um desenvolvimento de uma estrutura, de uma dinâmica, de um empresariado, de um capital ao entorno desse mercado de tráfico de pessoas escravizadas. Esse mercado, essas empresas de pessoas escravizadas, se transferiram para o transporte de cargas. Então, de novo, as pessoas negras eram tratadas como carga. Então, essa tecnologia se transferiu. Ao mesmo tempo que a tecnologia de carga se transferiu para a tecnologia de transporte público. Então, a gente tem uma transferência de empresários, de capital, e de dinâmicas ali técnicas de trabalho que se transferiram para o transporte público. E o país que demonstra no trabalho dele que uma das principais, que se refletem, que a gente vive até hoje, é o IPK. Hoje, a grande maioria das empresas de transporte público utilizam o IPK, Índice de Passageiro por Quilômetro, para calcular ali os valores a serem recebidos pelas empresas prestadoras de serviço de transporte público. Esse IPK foi uma tecnologia desenvolvida durante o transporte de cargas, que foi desenvolvida em consequência durante o transporte de pessoas escravizadas. Então, o que o PAIC demonstra é que o desenvolvimento tecnológico e o fluxo do dinheiro, principalmente, que hoje molda o transporte público no Brasil, tem uma conexão direta com o transporte de pessoas escravizadas. E aí isso se conecta com o primeiro ponto, porque ao criar cidades segregadas para as pessoas negras, ao criar cidades que afastou as pessoas negras para as periferias, essas cidades criaram espaços em que as pessoas negras, de forma intencionalmente, levam mais tempo para chegar ao trabalho,
têm menos acesso a oportunidades, têm menos acesso a políticas públicas. É o que o Milton Santos do movimento pendular, né? Que as pessoas, Uhum. todos os dias na cidade de São Paulo, em várias cidades do Brasil, elas saem das periferias para trabalhar nos centros urbanos. Elas saem das periferias para estudar nos centros urbanos, fazendo aí trajetos de 4, 5 horas. Isso é muito comum entre as pessoas negras. Então, essas duas coisas elas estão muito intercaladas e é fundamental para a gente entender o transporte público, é fundamental a gente entender essa centralidade no planejamento intencional de excluir as pessoas negras. Giancarlo, eu queria fazer duas observações em cima do que você falou agora, que eu achei super interessante, super pertinente. Então, eu queria começar falando sobre a cidade como uma expressão política, né? Ela realmente é uma expressão política. Você não pensa que é simplesmente o local onde você mora. Você que está nos assistindo aqui no canal, passa a pensar criticamente sobre a cidade e os sinais que ela dá para a gente. Então, a própria criação da cidade, lá na Grécia, 5.000 anos atrás, ela foi dada em função da política. A cidade se chamava na Grécia polis, e daí desenvolve a própria palavra política, né? Se nós formos pensar em termos das cidades brasileiras, vamos pensar então quando Portugal chega ao Brasil e ele começa a estabelecer as suas cidades, as suas colônias, né? Essas colônias elas tinham basicamente três coisas. Toda colônia portuguesa tem uma igreja matriz, uma Câmara Municipal e uma Santa Casa da Misericórdia. Então, para eles, esse era o equipamento básico para você estabelecer portugueses em outras terras. Então, era o mínimo para você ter uma administração portuguesa, a fé portuguesa e saúde para os portugueses, como é que se diz? Beneficência para os portugueses, né? E ainda para a gente pensar em dois momentos, para a gente ver como a questão da cidade é uma questão política, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, quando o Brasil se transforma numa república, Rio de Janeiro, capital, uma das primeiras medidas que se toma é transformar toda a cara da capital. Você não queria mais ser visto como uma colônia de Portugal, com as casas coloniais, com as construções coloniais. Você queria se dirigir para onde? Para o centro da civilização, com essas muitas aspas que você também colocou brilhantemente, Giancarlo. Mas o seu foco era o centro da civilização. E esse é um foco eurocêntrico. A gente também não pode esquecer disso, porque isso tudo vai dando essas camadas da política nas nossas cidades que terminam com um quadro como esse que o Giancarlo pintou tão bem para a gente, né? E mais tarde, no meio do século XX, um pouco, uns 30 anos depois, nós vamos ver lá no Rio de Janeiro, também, capital da República, todas as marcas do Estado Novo, todas as construções do Estado Novo. Construções que, não por acaso, elas também são um reflexo do que politicamente acontecia no mundo com a ascensão dos regimes totalitaristas, né? Então, você que nos assiste, pega aí o que o Giancarlo falou, percebe como a cidade é um organismo político. Não dá para você viver na cidade e não pensar política nesse sentido, né? E a segunda observação que eu queria fazer, Giancarlo, depois eu te passo a palavra também, se você quiser comentar, que esse processo de excluir as pessoas negras para a periferia, ele é o que a gente hoje chama e estuda de gentrificação. Continua acontecendo hoje em dia. Hoje tem esse nomezinho, esse rótulo de gentrificação. Você pega um lugar, você qualifica esse lugar e você expulsa as pessoas que moravam lá, que eventualmente eram pobres, que não se encaixam naquela pintura que estão querendo vender, e manda elas para longe. E isso é feito de várias formas, não é feito muitas vezes sob a violência física, mas é feito, por exemplo, sob a violência econômica, que de repente aquele lugar, a padaria onde você sempre comprou o seu pãozinho por R$ 1, agora você vai ser um café chique onde um café custa R$ 40.
Então, o teu próprio meio urbano, ele deixa de existir, né? Quem governa e quem governa o quê e para quem. Então, acho que quando a gente está falando de que as cidades são políticas e o processo de planejamento urbano, é, porque eu não gosto de fato desse argumento que diz muitas vezes que o problema das cidades é que falta planejamento urbano. A questão é, as cidades estão sendo planejadas, há uma intencionalidade, o problema é que é um planejamento para exclusão. E aí é muito importante você mencionar o exemplo da gentrificação, porque ele é de fato um processo que a gente está reproduzindo há décadas, um processo de planejamento para um grupo específico da sociedade que é majoritariamente branco e com altas rendas. Então a gente está falando de processos políticos, porque tudo isso passa pelo Estado. Tudo isso tem uma decisão política do Estado que passa por dinâmicas de poder, que passa por interesses particulares e até interesses coletivos de grupos empresariais. Então, tudo isso é parte. Ou vocês pensam que esse processo de proibir as pessoas que comprassem terras no pós-abolição, ou então a lei da vadiagem, ele foi um processo que ele teve uma justificativa coletiva, entre muitas aspas. Então, isso não é fruto do acaso. Eu acho que o que eu quero deixar na mente é que não é fruto do acaso, e se a gente não tiver intencionalidade de justiça social no planejamento urbano e do transporte público, justiça social com intencionalidade política, a gente vai continuar reproduzindo esse modelo de sociedade. Quem precisa trabalhar está vendendo o seu tempo de vida. É isso que nós estamos fazendo. E quando nós saímos de casa em direção ao trabalho, nós já estamos dedicados, tanto que qualquer acidente que ocorra nesse deslocamento, ele é considerado um acidente de trabalho, né? Você já está abrindo mão da sua vida privada, né? Das coisas que você gosta. E essas pessoas que estão muito distantes nas periferias, elas gastam um tempo absurdo, até 6 horas por dia, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, algumas até mais do que isso. Inúmeras integrações que não são amigáveis, que não são virtuosas. E para além da gente saber que a maior parte dessas populações é negra, a maior parte dos passageiros em transporte público são mulheres. Então, eu queria que você comentasse um pouco, que você falasse para a gente desse cenário da mulher negra no transporte público. Essa leitura racial e de gênero dentro do transporte público ela é muito incipiente ainda. E por isso que é muito importante você trazer isso aqui nessa discussão, porque é nosso papel trazer isso para a mesa. Porque quando a gente fala de melhorar o sistema de transporte público, de democratizá-lo, de diminuir o tempo de deslocamento, a gente está falando literalmente no impacto na vida de mulheres negras que basicamente sustentam a pirâmide econômica da população de baixa renda no Brasil. Então a gente precisa falar isso de forma fundamental. E para além de uma perspectiva de que são os grupos mais vulnerabilizados, as mulheres negras, elas são atravessadas por desigualdades estruturantes de raça e de gênero, mas também são as pessoas que mais a política do cuidado está sobre essas pessoas, o trabalho do cuidado está sobre essas mulheres. Então são as mulheres que já comprovadamente são as que fazem mais trajetos de levar o filho para a escola, o filho ou a pessoa que ela acaba sendo responsabilizada pelo cuidado, é a que faz o trabalho doméstico, então mercado, os trajetos que uma mulher faz nas cidades, a vida que a mulher tem nas cidades, a mulher negra especialmente, demanda muito mais tempo de deslocamento. Então, quando a gente fala de construir uma política de mobilidade que diminua os tempos de deslocamento, que zere a tarifa, que torne os espaços mais democratizados e que dê mais direito à cidade, a gente está falando diretamente de redução das desigualdades raciais e de gênero para esse grupo. Então, acho que tem uma centralidade a gente discutir isso de forma assim muito muito relevante. Mas eu acho que tem um lugar, quando a gente olha para isso, estruturante assim, do combate às desigualdades sociais. E aí eu tenho feito isso em muitas falas públicas que eu tenho dito, assim, né? Eu acho que a gente subestima o papel que o transporte público tem nas cidades brasileiras. Transporte público de qualidade e democratizado. Por que a gente subestima? Porque o transporte público não é uma política de mobilidade. Transporte público não era para ser visto como uma política de mobilidade apenas. Transporte público ele é uma política garantidora de direitos. Se eu não tenho acesso ao transporte público de qualidade, eu não tenho acesso à educação de qualidade, eu não tenho acesso ao direito de educação,
Se eu não tenho acesso ao transporte público, eu não tenho acesso à saúde, eu não tenho acesso à assistência social, eu não tenho acesso ao emprego. Então, eu estou falando de uma política que ela é garantidora de todas as outras, especialmente para os grupos mais vulnerabilizados, mulheres, mulheres negras. Então, porque a gente tem, né, dentro da administração pública, se a gente olha para as peças orçamentárias dos municípios, dos estados e do governo federal, o investimento em transporte coletivo é incipiente, justamente porque a gente ainda não olha para essa política pública com a centralidade que ela deveria ter e com os impactos estruturantes que ela tem. Que é disso que a gente está falando. Quando a gente tem melhor transporte público, a gente tem desenvolvimento econômico local e sustentável, que a gente reduz emissões, a gente desenvolve comunidades mais vulnerabilizadas. A gente está falando de uma política também de igualdade de gênero. Se as mulheres conseguem acessar com menos tempo e com melhor qualidade o transporte público e os seus trajetos, a gente está falando de mais tempo para essas famílias, para essas mulheres, mais acesso a oportunidades econômicas. Então, a gente está falando de uma política estruturante e que, infelizmente, ainda não é vista dessa forma. Que essa centralidade ela ainda não ocupa o papel que deveria, e cabe muito do nosso papel, e eu tenho feito ali o meu trabalho de formiguinha nisso, de posicionar o transporte público com a centralidade. Quando eu falo de centralidade, estou falando de centralidade orçamentária. Não Uhum. basta a gente colocar isso nos nossos discursos públicos, não basta, e tem que ter também, a gente ter legislações que pensem isso, nós precisamos de recurso público financiando uma política de transporte público gratuito de qualidade no Brasil inteiro. O deslocamento das pessoas como uma mobilidade eficiente, humana e democrática deveria se configurar. A política de transporte público e esse pensamento de como as pessoas se locomovem nas cidades, ela está abandonada em termos de política pública e de intencionalidade política. Ela está tão abandonada que a gente não tem desenhado parâmetros de qualidade com efetividade do que significa ter um transporte público de qualidade ou não. Nós não temos um ordenamento jurídico parametrizado que define o que é ter um transporte público de qualidade ou não. Nós estamos em 2025. Nós estamos, enfim, com um avanço substancial da inteligência artificial e da tecnologia. E nós estamos falando de um país que quase 70% das cidades brasileiras não têm acesso ao transporte público. Tem o seu direito ao transporte público negligenciado, isso é dado do IBGE. Então a gente está muito atrasado, a gente está décadas atrasado nesse debate. Respondendo diretamente sua pergunta, e porque eu mencionei esse disclaimer inicial para dizer que eu acho que é a pergunta do momento. A gente está no momento paradigmático da discussão do transporte público e a gente tem que começar a debater o que é qualidade. É, eu sou fundador da GV Cidades, né, que é uma ONG que trabalha ajudando cidades do Brasil inteiro a melhorar os seus sistemas de transporte público e dar viabilidade à tarifa zero. Mas o primeiro critério de qualidade para um sistema de transporte público bom é um sistema em que as pessoas consigam acessá-lo. E quando eu falo de consiga acessá-lo, primeiramente é consigam pagar. É, eu sempre provoco isso, que se a gente pensar o transporte público como um direito básico, a gente tem que olhar para a similaridade com saúde e educação. Imagine se a gente dependesse de que, para que as escolas fossem construídas e que os professores fossem pagos, a gente dependesse de uma taxa que cada pai de aluno tivesse que pagar por aluno. Primeiro que isso não geraria uma receita suficiente para construir escola e pagar professor, e segundo que isso excluiria milhares de pessoas. É isso que a gente tem hoje no transporte público. A gente depende, né, em mais de 95% das cidades que têm transporte público, a gente depende da tarifa que o passageiro paga para financiar esse sistema. Com isso, a gente exclui milhares de pessoas do direito à cidade. Então, o primeiro critério de qualidade para um sistema de transporte público é ter uma tarifa ou não ter tarifa para que as pessoas consigam utilizar. Não adianta eu ter um ônibus elétrico se as pessoas não vão utilizar. Não adianta eu ter, enfim, um atendimento de linhas, enfim, amplo, em que as pessoas não consigam utilizar porque não conseguem pagar. Então, esse é o primeiro critério de qualidade. O segundo critério que eu acho fundamental e que o modelo de financiamento hoje que a gente tem na maioria das cidades brasileiras não permite isso. É ter uma frota em que garanta que as pessoas confiem no sistema de transporte público. Você começou falando isso, eu acho que é importante a gente mencionar também, que o planejamento da mobilidade e de como as pessoas se locomovem, ele também teve uma intencionalidade que foi a centralidade dos carros. E eu moro em Brasília hoje, eu consigo falar isso com muita propriedade, que é uma cidade ela foi desenhada para que as pessoas se locomovam de carro.
Só que isso é o caminho do colapso, além de ser um modelo completamente elitizado de sociedade, em que eu estou dizendo que só tem direito à cidade propriamente as pessoas que têm carro. Isso é um modelo excludente de sociedade, é um modelo perfeito para levar a gente para o colapso climático, né? Se todo mundo se locomover de carro, primeiro que ninguém se locomove, e primeiro que a gente está caminhando para a extinção da humanidade na Terra. Então, acho que tem esse disclaimer, assim. Mas eu mencionei isso para dizer que o quê? As pessoas precisam confiar. O segundo critério de qualidade é: as pessoas precisam confiar no sistema de transporte público. Confiar significa o quê? Que a gente tem uma frequência de transporte público com qualidade, que as pessoas consigam fazer o planejamento das rotas dela com qualidade, porque é isso que leva, na maioria das vezes, a pessoa para o Uber, para o mototáxi, para o transporte individual. Ela conseguir planejar as rotas dela com qualidade. Então, a gente precisa de um transporte público com uma frequência boa. A gente precisa ter um transporte público que chegue nas áreas, especialmente nas áreas periféricas das cidades. Não adianta eu ter linha de transporte público, eu amo o VLT do Rio, mas não adianta eu ter um VLT que só passe pelo centro do Rio de Janeiro. Não adianta eu ter um VLT como está sendo planejado em várias cidades, que só faça trajetos centrais das cidades. Eu vou atender uma demanda de mobilidade, mas eu não vou atender a demanda de mobilidade mais urgente dessa cidade e que vai garantir mais direito à cidade. Então, eu preciso que o outro critério de qualidade é que seja um sistema que atenda às demandas de mobilidade das cidades e que seja pensado de forma qualitativa, né? Esse segundo critério de qualidade, ele, na minha visão, só pode ser pensado com participação social. A gente tem que ir para as comunidades, ouvi-las, onde elas acham que deve ser essa demanda por mobilidade. É isso que a gente tentar fazer nas cidades que trabalha. A gente literalmente senta com essas áreas periféricas e entende qual seria o trajeto que faria mais sentido. Então, a gente precisa de participação popular no planejamento das linhas. O terceiro critério, na minha visão, é idade da frota. Em Brasília, a gente tem isso aqui de forma muito grave. Eu estive em Belém agora para a COP30. É um cenário caótico, assim. A gente precisa estabelecer um mínimo de idade de frota de veículo. Não tem mais como a gente aceitar veículos caindo aos pedaços. Não tem como a gente aceitar mais veículos que quebram recorrentemente, porque isso não só tira a confiança do passageiro nesse sistema, mas também é um aspecto de insegurança para os trabalhadores do transporte público, mas também para a população que utiliza. Então, lá em Belém tem um problema muito grande que vários ônibus da frota não é climatizada. Belém, no dia mais fresco, estava 40 graus. Como que a população vai se colocar sujeita nisso? Como que o trabalhador, o motorista, que está ali muito próximo ao motor do ônibus, o motorista está numa condição quase que insalubre de trabalho. A gente precisa pensar nesse terceiro critério, que é a qualidade dos veículos, idade e climatização, né? E aí, com os ônibus elétricos, eles entram de forma bastante estratégica. Com a eletrificação da frota, a gente está tendo um avanço muito exponencial na, na climatização desses veículos. Então, eu estabeleceria esses três assim como principais, Suzy, mas que a gente pode detalhar. Mas como a gente está tão atrasado no debate, a gente ainda nem avançou nesses três, que é uma política tarifária que garanta que as pessoas consigam utilizar, um transporte público que chegue nas cidades, nos lugares mais periféricos, que chegue nos bairros, e um ônibus de qualidade, um ônibus ou um modal de transporte que seja, transporte coletivo no caso, que seja de qualidade. O Brasil tem muito a avançar nesses três critérios que, na minha visão, são básicos. Você falou nesse atraso e a gente está com o marco do transporte para ser votado, para ser finalizado. Você tem acompanhado em que ponto da trajetória está o marco e qual a medida da importância dele para resolver essas questões, principalmente do nosso atraso, né? Da gente não ter regulação, determinação para coisas importantes como essas que você destacou. O debate do marco ele está no Congresso Nacional ainda. Ele participou, teve agora audiências públicas muito recentes com o secretário de Mobilidade Urbana, o Denis. Eu entendo que ele está num processo que tramita assim sem grandes conflitos, o que é um ótimo sinal. No entanto, é um processo que ainda o Brasil e o governo e as nossas autoridades ainda não reconheceram a urgência disso. E eu acho que é por isso que ele não está caminhando com tanta urgência como ele deveria. Mas para além de falar do marco, acho que o marco legal ele é um ordenamento jurídico que ele dá o primeiro passo na organização do sistema. Então ele começa o debate de estabelecer critérios de qualidade, ele começa o debate de posicionar cada coisa no seu lugar,
ele inicia debates muito importantes ali, claro que, né, a partir dele a gente precisa dar outros passos, mas já é um início. Mas a gente também tem a proposta do Sistema Único de Mobilidade. Eu acho que a gente precisa olhar ele também como essa ferramenta de endereçar essa desgovernabilidade que a gente tem sobre o sistema de transporte público, essa falta de governança, né? A GV trabalhou com muitas cidades, Suzy, e aí isso me impressiona muito, em que o transporte público ele é feito por meio de uma autorização, então não tem nem concessão e nem um auto público formal, tem uma autorização de 1980 e alguma coisa que autoriza aquela empresa a prestar o serviço, e isso está até 2025. Isso a gente está falando da realidade de muitas cidades que têm sistema de transporte público. Mas, para além disso, como eu mencionei, é, 7 em cada 10 cidades no Brasil quase não tem transporte público. Então, a gente está falando de um lugar ainda inexplorado, um mar azul a ser explorado. Então, acho que o Marco Legal ele dá um primeiro passo com relação a isso. Mas, na minha visão, o passo mais primordial que a gente dá com o Marco Legal e com o Sistema Único de Mobilidade é financiamento. Como toda política pública, a gente só consegue garantir direitos se a gente garante recurso público para o financiamento desse direito. Claro. Não adianta a gente garantir na lei se a gente não tem grana para isso, para financiar recursos, né, próprios, com intencionalidade política. O grande debate da COP, né, o debate mais conflituoso agora da COP é financiamento climático, da Conferência do Clima. Então, eu digo que o principal avanço com o Marco Legal é isso, e por um ponto específico. Tem vários outros que dá para a gente debater, mas eu menciono um específico. O Marco Legal, ele dá segurança jurídica para que as cidades, os municípios consigam utilizar o valor do Vale Transporte para financiar o transporte coletivo. Então, o Marco Legal, né, a gente teve debate agora de Belo Horizonte, que infelizmente o projeto foi negado, por vários fatores e várias dinâmicas políticas, mas também porque havia uma insegurança jurídica de aprovar o projeto e conseguir criar essa contribuição empresarial para aproveitar a receita que já é paga no Vale Transporte, é, mas o medo disso ser julgado na justiça e ter uma inconstitucionalidade. Então, o marco legal, ele traz um arcabouço legal, é, um arcabouço jurídico interessante, que dá um pouco mais de propriedade para as cidades conseguirem cobrar essa taxa. E ao mudar o modelo de financiamento, a gente consegue repensar, então, estrutura de qualidade, a gente consegue repensar política tarifária, porque hoje o que a gente tem é essa dependência da tarifa e esse modelo de financiamento que centra a quantidade de passageiros que estão no sistema, enquanto as empresas vão receber, ele é um modelo que ele incentiva a precarização do sistema de transporte público. Nós temos um modelo de financiamento hoje que ele é um modelo que incentiva a precarização. Enquanto a gente não mudar ele, a gente não melhora o sistema de transporte público. Bom, então vamos chegar ao que interessa. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Giancarlo, me adianto já te agradecendo, dizendo que até o momento foi ótimo, mas assim, vamos falar de tarifa zero. Vamos falar como tarifa zero é uma revolução no sentido de promover inclusão, redistribuir renda e dar resposta à necessidade, às desigualdades às quais as populações negras foram sujeitadas neste continente desde sempre, né? Mas que permanece em práticas como de ter uma mobilidade que é cara e exclui por esse lado, e é ruim em termos de qualidade e por isso penaliza essa população. Então, ela paga caro, mais de 11% do orçamento familiar, os gastos com transporte público, e a qualidade ruim. O tempo é longo, como você falou, as frotas não são adequadas nem ao nosso clima, nem à lotação, ao número de passageiros transportados. E de que forma tarifa zero pode fazer justiça? Pode promover inclusão, pode redistribuir renda, Giancarlo. E, com isso, dar resposta a essas populações negras e periféricas. A minha tese de mestrado, o título é isso, né? Como a tarifa zero pode combater a mobilidade racista. É justamente a resposta a essa pergunta, e por isso que eu fui desbravar as desigualdades raciais nas cidades. É, mas a gente está tendo, agora que o debate nacionalizou, o governo brasileiro, o Estado brasileiro tem a oportunidade de fazer com a mobilidade urbana o mesmo que foi feito algumas décadas atrás com o SUS.
O SUS hoje, ele é uma das políticas centrais para o combate às desigualdades raciais no Brasil. Ele é uma política que ele garante saúde, especialmente para a população negra. Quase 80% dos usuários do SUS são pessoas negras. Então, a gente tem a oportunidade de fazer assim como o SUS com a mobilidade. Por que isso? E aí eu começo do exemplo específico para generalizar. A tese de mestrado do Daniel Santini, que é um pesquisador da área de tarifa zero, ele pesquisou os impactos da tarifa zero na cidade de Mariana, uma cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade de cerca de 80 mil habitantes. O que ele fez com a tese de mestrado dele? Ele analisou, o antes e o depois da implementação da política, qual era o impacto sobre populações e territórios que viviam a maioria das pessoas cadastradas no cadastro único. Para quem está assistindo e não sabe, o cadastro único é um cadastro aí do Sistema Único de Assistência Social, que é reservado para as pessoas de baixa renda. Então, quem está cadastrado no cadastro único é considerado uma pessoa de baixa renda, em termos gerais aqui, tá? O que o Daniel Santini identificou na tese de mestrado dele? Que os territórios onde as pessoas passaram a se locomover mais depois da tarifa zero são os territórios em que as pessoas do cadastro único estão registradas. E assim, aumento exponencial. A tese dele demonstra que as pessoas, depois da tarifa zero, as pessoas mais pobres passaram a usar mais a cidade. No Brasil, quando a gente fala de pessoa pobre, a gente infelizmente tem uma correlação com a população negra. Né? Mais de 70% das pessoas em vulnerabilidade no Brasil são pessoas negras. Quando a gente fala de pessoas pobres, a gente está tendo uma correlação aí de falar também, principalmente, de pessoas negras. O que a tese do Daniel Santini ajuda a gente a organizar o pensamento? No Brasil, falar de tarifa zero, e aí eu tomei um susto quando eu comparei com outras cidades fora do Brasil, né? Eu entrevistei o governo de Belgrado, na Sérvia, que hoje é a maior cidade que implementa tarifa zero, e o governo de Tallinn, que é uma cidade da Estônia. E aí, na conversa com eles, eles mencionavam, não, a tarifa zero ela teve um impacto, especialmente as pessoas deixando de usar carro e indo para o transporte público, mas em termos de aumento de pessoas usando transporte público, a gente não teve um aumento muito grande. Enquanto no Brasil, o aumento médio de pessoas utilizando transporte público depois da tarifa zero é de cerca de 147%, um dado levantado na minha tese de mestrado. E eu fui buscar entender, né, essa diferença. E aí, olhando para o conceito de mobilidade racista, que é esse do Paik Santarém, que eu comecei a minha fala lá no início, e a tese de mestrado do Daniel Santini e várias outras produções científicas, qual é a conclusão que eu cheguei? Falar em tarifa zero no Brasil é falar em dar acesso à cidade a quem nunca teve acesso à cidade. Falar em tarifa zero é garantir direito à cidade a quem nunca teve acesso à cidade. Enquanto na Europa falar de tarifa zero é oferecer um modal alternativo para quem já está acessando a cidade, no Brasil é falar em dar acesso a quem nunca teve acesso à cidade. E aí, deixando específico, Suzy, por isso que essas coisas me atravessam muito, falando da minha própria história, assim, eu cresci numa comunidade muito vulnerabilizada lá no interior de São Paulo, e, e eu nunca tive acesso a um bairro vizinho do meu, por exemplo, que era onde a maioria das indústrias, do comércio estava concentrada. Eu nunca tive acesso. Mas aí, por conta de um grupo de jovens da igreja, eu consegui uma carona do meu bairro que ia para o bairro vizinho. E ao ir para o bairro vizinho, eu conheci pessoas que estudavam em escola pública, na escola pública daquele bairro um pouco mais rico, e tinham acessado a universidade pública. Então, ali, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi falar de universidade pública. Quando eu acessei por meio de uma carona esse outro bairro. Quando eu tive acesso à cidade por meio de uma carona, a esse bairro vizinho, eu conheci a universidade pública e vi alunos como eu, de escolas públicas que tinham passado, e ali eu me inspirei e passei na USP, e ali minha trajetória começou. Então, eu dei esse exemplo específico, não só da cidade de Mariana, mas o meu exemplo, para demonstrar que a gratuidade do sistema de transporte público e torná-lo de qualidade, ele é uma determinante estruturante para combater as desigualdades raciais do nosso país. De um país que construiu intencionalidade política de excluir as pessoas negras. De um país que construiu intencionalidade política de não dar oportunidade às pessoas negras. De que construiu intencionalidade política de excluir as pessoas negras de serviços públicos. Então, quando a gente fala de um transporte de qualidade gratuita, eu estou quebrando uma barreira que controla as pessoas negras onde elas devem e onde elas não devem estar. Porque, no fim do dia, a política de segregação racial que nós tivemos no Brasil, que muito me lembra o apartheid que aconteceu na África do Sul, é uma política de imobilidade.
que determina onde as pessoas negras devem e não devem estar. Quando eu crio um sistema de transporte público com qualidade, que acessa essas áreas periféricas, reduz o tempo de deslocamento e tira as tarifas, eu estou devolvendo às pessoas negras o direito de viver, o direito de acessar a cidade, o direito de utilizar o espaço público com vida e o espaço público como direito, como empoderamento de direito. Então, eu, em todas as falas públicas que eu tenho feito, quando a gente entra no debate sobre o SUM, eu de fato acho que o Brasil tem uma oportunidade de criar o SUS da mobilidade. Ele vai ser revolucionário às populações negras, justamente porque as cidades que implementaram a tarifa zero tiveram impactos revolucionários. E aí eu trago aqui para encerrar minha fala, Suzy, alguns dados em primeira mão de um estudo que a GEVI, é a organização que hoje eu sou pesquisador, produziu, que ainda não estão publicados, mas a gente descobriu impactos revolucionários para as cidades que implementaram a tarifa zero. E aí um dado específico é que quando a gente compara as cidades que implementaram a tarifa zero com as cidades que não implementaram a tarifa zero, as cidades que implementaram tiveram uma arrecadação de quase 90% a mais de ISS. Eu trago só esse dado para mencionar de forma com evidências o impacto. Que isso quer dizer? A tarifa zero, ela faz com que as cidades arrecadem mais ISS. Arrecadar mais ISS significa que isso é mais recurso público dentro do orçamento da prefeitura. Se eu tenho mais recurso público dentro do orçamento da prefeitura, e se eu tiver intencionalidade política de combater as desigualdades, eu estou falando que eu tenho mais recursos para garantir direitos sociais para a população. Então, há um combate desde a esfera individual, de eu dar mais oportunidades para as pessoas negras, de eu tornar a cidade mais acessível para as pessoas negras, de eu tornar os serviços públicos mais acessíveis para as pessoas negras, e eu controlar menos os corpos negros no território urbano, mas tem também uma intencionalidade estruturante que é de revolucionar as cidades. Eu torno as cidades mais vivas, eu torno as cidades mais atrativas, eu arrecado mais recurso público para as cidades, o que ajuda aí é o primeiro passo para a garantia de direitos sociais. Então, eu diria que é isso, assim, conclusivamente, a política de tarifa zero, eu fico muito feliz que ela está se nacionalizando, e tenho trabalhado muito para que ela continue tendo potência. A política de tarifa zero, eu não tenho dúvida que ela vai ter impactos estruturantes para o Brasil, especialmente para a população negra, assim como o Sistema Único de Saúde teve e continua tendo aí na história do Brasil. Acho que fica claro, depois de tudo que nós falamos, e do número que o Giancarlo trouxe para a gente, 70% da população em situação de vulnerabilidade, de pobreza, é negra. E fica claro que isso não é resultado do acaso, que isso é um programa, o que o Giancarlo chamou de intencionalidade política. É um programa que foi executado através da exclusão espacial para as periferias, que foi criado através da exclusão da possibilidade de trabalhos, serviço público, enfim, não é acaso, é intencional. E hoje nós estamos assistindo um momento que pode ser revolucionário. Com a aprovação do marco legal e do SUM, podemos superar décadas, talvez até séculos de atraso que nós temos em relação a políticas. No caso, nós estamos falando de mobilidade, mas políticas que, em geral, promovam igualdade, distribuição de renda e inclusão social. Quando o canal foi fazer matéria em Maricá, o prefeito de Maricá disse para a gente que Maricá tem 5 distritos, é muito grande em termos espaciais, que muita gente nunca tinha ido à praia que ficava num outro distrito da cidade de Maricá. Morava num distrito onde não tinha praia, nunca tinha ido à praia no distrito de Maricá. A mesma coisa aconteceu, mais uma vez, quando eu era diretora do BRT, que nós fizemos contatos com 10 escolas na Avenida Cesário de Mello, para ver como nós poderíamos ajudar. Aquela era uma região muito importante para a gente, para nós formarmos laços comunitários. E as crianças muitas crianças nunca tinham ido à Barra da Tijuca, Santa Cruz, Campo Grande,
praticamente ao lado da Barra da Tijuca, ao lado do Recreio dos Bandeirantes. Essas crianças nunca tinham visto o mar. E para reforçar a questão dos impostos, que aí é o dado positivo, os 90% de aumento da arrecadação é o dado que deixa a gente feliz. Isso, o canal também foi a Caucaia fazer a matéria, e lá em Caucaia, também conversando com o prefeito, ele disse que, para começar, eles cortaram uma parte do orçamento de publicidade, da comunicação, e para implantar a tarifa zero. Mas o aumento na arrecadação do ISS foi tão grande que ele já imaginava que não ia precisar mais de fazer ajustes dentro do próprio orçamento. E foi tão grande esse aumento de arrecadação e o aumento da mobilidade, que deixou claro que existia uma demanda reprimida quando você tem um aumento de 400% nos deslocamentos. Esse aumento de demanda e aumento da arrecadação levou a que a região metropolitana de Fortaleza, na qual Caucaia se inclui, passasse a estudar um programa, um projeto, uma política de tarifa zero para a região metropolitana. Lógico que a gente sabe, e nós do Rio de Janeiro, que tivemos a experiência com bilhete único, sabemos que qualquer coisa numa dimensão metropolitana é mais difícil de você chegar aos acordos e fechar as contas que sejam necessárias, mas o fato está aí. Tarifa zero é uma realidade, ela está acontecendo, e quando ela acontecer com o SUM, com o marco legal, aí vai ser uma revolução em termos de inclusão, de distribuição de renda. Eu acho que, em termos de distribuição de renda, é inegável. Pensa bem na pessoa que desconta todo mês 6% do seu salário para pagar o vale transporte. De imediato, todo mundo vai ter esses 6% de volta. Enfim. Bom, Perfeito. agora foram só umas reflexões para a gente fechar, e eu queria passar a palavra para o Giancarlo dizer alguma coisa que tenha me escapado ou que ele gostasse que ficasse registrada aqui, nesse dia em que nós estamos falando da associação entre mobilidade excludente e racismo. E já agradecer, Giancarlo, muito obrigada. Faremos esse convite outras vezes, é sempre um prazer conversar com você. Suzy, eu que agradeço. O prazer é todo meu, muito honrado, pelo convite, por participar aqui nessa conversa. Sempre muito, fico muito feliz em trazer essa discussão. Queria só concluir, pegando esse gancho no que você falou, a gente fez uma estimativa que, em média, com uma política nacional de tarifa zero, a gente teria mais de R$ 2.000 a mais no bolso dos trabalhadores brasileiros. Isso em média, né? Então a gente, de fato, está falando de uma política de redistribuição de renda, de forma muito intencional. Para além de várias outras, né? A tarifa zero é uma política de cuidado, a tarifa zero é uma política de combate ao racismo, é uma política de desenvolvimento do comércio local, a política de saúde, de educação. A gente tem várias interseccionalidades, por isso que eu leio a tarifa zero não como uma política de mobilidade, mas uma política estruturante e de combate às desigualdades nas cidades brasileiras. Então, acho que só esse o recado, e convidar todos e todas a conhecer o trabalho do Paik Santarém, né? Eu sou um grande fã do trabalho dele, sou um porta-voz do trabalho dele. O Paik é um grande militante do movimento Praça Passe Livre aqui de Brasília, e ele fez essa tese brilhante aí que desenvolve o conceito de mobilidade racista, que é um conceito ainda pouco debatido na área de mobilidade, mas eu acho que ele é central para a gente entender a mobilidade no Brasil e o transporte público. Se a gente não entender para quem o transporte público tem sido feito ou não tem sido feito, a gente precisa entender as nuances raciais que isso atravessa. Então, convidar todo mundo para conhecer, e conhecer também o trabalho da GVI Cidades, JIVY, que é a organização que eu sou pesquisador, que atua aí e vai lançar muito em breve esse estudo que mediu os impactos econômicos e climáticos da tarifa zero em todas as cidades brasileiras que implementaram, comparando as cidades que implementaram e não implementaram. Tem resultados muito bacanas, inclusive como esse do ISS, que eu trouxe aqui. E, enfim, a gente vai estar publicando aí nos próximos meses. E dizer que é uma honra novamente estar por aqui, e agradecer pelo convite novamente. Obrigada, Jean Carlos. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco até agora. Vamos pensar a cidade, vamos pensar tudo aquilo que parece ao acaso, porque talvez não seja.
Obrigada, até a próxima, pessoal. Eu sou cientista político formado pela USP e mestre em políticas públicas lá pela Universidade de Oxford, em que eu me especializei aí no financiamento e na implementação da política de tarifa zero. Então, a minha tese de mestrado é um manual para que as cidades brasileiras implementem a política de tarifa zero.